Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui dando início a mais um vídeo da nossa série Epístola aos Hebreus. Estaremos hoje tratando acerca do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus e veremos o que é que o escritor tem justamente a nos informar acerca desses ensinos aqui maravilhosos que ele deixou escrito para a nossa edificação. Antes eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, ative aí as notificações e assim você irá receber os nossos vídeos em primeiríssima mão, certo? Nosso canal é um canal que tem origem gentílica, contudo temos ligação com o judaísmo messiânico, certo? Temos uma doutrina estritamente judaico-cristã messiânica. Então vamos aqui darmos início ao capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 3, esse capítulo é formado por 19 versículos. E vamos hoje estarmos nos aprofundando nesses versículos aqui. Ok? Vamos lá. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Veja que o apóstolo Paulo, que na verdade é o escritor aos Hebreus dessa epístola, ele simplesmente diz que nós precisamos considerar o Senhor Yeshua como sendo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão de fé. Versículo 2: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Agora, esse texto é um texto muito usado, inclusive pelos cristãos, né? Para querer se desfazer assim das leis que Deus entregou a Moisés, como se elas não fossem nada. Mas vamos entender um pouquinho aqui. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Quem foi que edificou essa casa de acordo com o escritor aos Hebreus? João, capítulo 1, versículo 3. Está escrito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ou seja, ele está deixando claro aqui. Moisés construiu o caráter do povo de Israel, os milagres foram feitos através de Moisés. Mas Deus, para que Moisés pudesse fazer isso, Deus cria a raça humana. Ou seja, Deus ele é superior em honra a Moisés. Versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Veja que o escritor aos Hebreus deixa bem claro que Cristo, ele edificou a sua própria casa. Em outras palavras, quem foi que criou a raça humana? Versículo 6 dá a resposta: Cristo. Se ele faz morada dentro de nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Meus queridos, veja que o apóstolo Paulo, desde a epístola aos Coríntios que nós lemos, nós a estudamos, a pesquisamos, fomos mais a fundo dentro dela, nós vemos que o apóstolo Paulo acreditava na possibilidade de perder a sua salvação.
E nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e também 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, e ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 6, quando ele vai dizer assim, quando ele declara com todas as letras o seguinte: se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então o apóstolo Paulo acreditava que as pessoas poderiam recuar em meio à caminhada cristã. Era essa a fé que ele possuía. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito do Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Meus queridos, veja que o escritor aos Hebreus, ele vai citar justamente sobre o episódio da tentação no deserto. Os 40 anos que Israel passou lá no deserto, sendo tentado, não é? Viram os milagres de Deus por 40 anos, viram as coisas que Deus fez no meio deles, viram o mar se abrir e eles passarem a pés enxutos, viram os carros de Faraó morrerem afogados, viram a água sair da rocha. Mas, apesar de eles serem participantes de tudo isso, de acordo com Hebreus, apenas os obedientes entraram na terra prometida. Ou seja, não adianta você ser participante de milagres, de profecias, você dizer que Deus está ali usando para dizer algo para alguém, ou curar alguém através de sua oração, se não andar em obediência. O seu caminho é o inferno. Dons espirituais não levam ninguém para perto de Deus. Dons espirituais não aproximam ninguém de Deus. O que faz com que o homem se aproxime dele é a fé em Yeshua e a obediência ao Senhor Yeshua. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos, ou seja, se guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se você for até o fim, você será salvo. Porém, se você não for, você será condenado. Ah, mas eu fiz tantas obras boas, eu sou uma pessoa tão boa. Boas obras não garantem a sua salvação. O que vão garantir a sua salvação é a sua fé e obediência a Deus. Obedecer a Deus é o segredo para ser salvo. Versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi por acaso com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso,
senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Meus queridos, o texto citado aqui sobre não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a sua voz, é justamente no livro de Salmos, de número 95, versículos 7 ao 11. Diz assim, ó. Salmos 95, 7 ao 11. Diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Palavra dura, né? Meus queridos, terminamos aqui o nosso vídeo do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. E peço a você que compartilhe, deixe seu like. Esse vídeo hoje foi bastante pequeno, porque o capítulo também é pequeno. Mas tudo bem, nós iremos aprender assim capítulo por capítulo dentro da Epístola aos Hebreus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e fique com Deus em nome de Yeshua.